Então vamos lá. Então, pessoal, o nosso objetivo é estudar agora direção defensiva. Direção defensiva aí é o segundo módulo de estudo, né, de todo esse curso teórico de 45 horas. E a direção defensiva, como o próprio nome já fala, visa a todos os condutores dirigir defensivamente, que significa nada mais e nada menos preservar a sua vida e a vida de todos que estão à sua volta, né? Por meio do emprego racional, onde você vai dirigir de maneira sensata, aplicando todos os conhecimentos teóricos que foram adquiridos, todos os conhecimentos práticos na condução do veículo, onde você vai procurar sempre evitar acidentes, até mesmo abrindo mão da sua preferência, né? Inclusive, esse é um dos conceitos aí de direção defensiva, que o condutor defensivo ele abre mão da preferência, visando, claro, sempre o bem comum. Isso também se classifica ele como um bom cidadão. Para ser um condutor defensivo, basta ser apenas um bom cidadão. Tem questões que vai dizer que para você ser um condutor defensivo, você precisa ser um motorista profissional, ter um curso específico. Não, não mesmo. Basta ser um bom cidadão. Então, dirigir defensivamente, pessoal, nada mais é do que significar completar o teu percurso de um ponto até outro que você esteja se locomovendo, sem, claro, desrespeitar todas as normas e as regras de trânsito. Então, é uma das finalidades de direção defensiva. A gente sabe que a finalidade é essa. Só que, claro, tem um conceito específico que a gente vai precisar e a gente vai já abordar. Por que direção defensiva ele se torna um conteúdo muito importante? Por quê, pessoal? Porque a direção defensiva ela vem para acabar com os acidentes de trânsito, que é um problema atual, ele é um problema bastante sério e de escala mundial, né? Só que a gente percebe, pessoal, que muitos acidentes que vão acontecendo, onde a própria ABNT, né, Associação Brasileira das Técnicas, né, de normas técnicas, né, ela vai definir o acidente como todo evento não premeditado que vai resultar em dano no veículo ou na sua carga, vai gerar danos e lesões em pessoas ou em animais, em que pelo menos uma das partes vai estar em movimento ali nas vias terrestres ou nas áreas abertas à circulação. Então, esse é um conceito de acidente que a gente vai precisar. Então, o nosso grande foco é evitar esse rapazinho chamado de acidente. Então, a gente vai perceber que o acidente é subdividido e a gente vai falar dessas relações. Então, os acidentes acabam acontecendo por três características negativas aí dos condutores, que vai ser negligência, imprudência, imperícia, e é claro que a gente vai pontuar cada uma dessas situações. E a gente pode perceber também, pessoal, que 90% dos casos de acidentes, 90% dos casos de acidentes é dado por falha humana. É dado por falha humana. Bom, os outros 10%, pessoal, vai estar dividido em 6% em relação às condições inadequadas de vias, né, que os condutores podem estar sendo submetidos, e 4% aí que faltam pode ser relacionados à falha mecânica, que nada tem a ver com a negligência do condutor, mas sim com falhas que muitas vezes não daria ou não tem como ser previstas, né? Uma falha ali, claro que não dava para você simplesmente fazer uma manutenção antecipada, simplesmente deu falha, né? Realmente é um defeito mecânico ali imprevisível e acaba levando você a sofrer por conta dessa situação, um acidente. Então, é um problema sério, é um problema de escala mundial que acontece por conta de falhas, falhas humanas, erros em manobras que são extremamente fáceis, tranquilos, mas por conta da desobediência e inobservância às normas, né, e às regras de trânsito, faz com que isso acabe acontecendo muitas vezes fatalidades. E isso vai ter, claro, um impacto social muito grande, pessoal, e principalmente também na economia de um país, porque vai ter a questão de indenizações, muitos jovens na faixa etária de 18 e 34 anos, que são a faixa etária ali das idades com quais as pessoas sofrem mais acidentes, então são economicamente as pessoas mais ativas de uma economia, né, de 18 a 34 anos, isso vai ter um impacto muito grande, né, dentro do território nacional de um país. Então, a gente vai perceber que esse assunto visa muito prevenir o acidente. Então, vamos lá, dar seguimento. Bom, as estatísticas oficiais de 2010 demonstram que, a cada ano, mais de 650 mil pessoas são vítimas de trânsito no Brasil. Dentre elas, aproximadamente 50 mil são vítimas fatais, e das quais 42 mil morrem no local do acidente, né? Dos sobreviventes, em média, 26 mil adquirem algum tipo de lesão permanente, né? Então, vai ter ali
sérias lesões, muitos podem ficar paraplégicos, né, tetraplégicos, entre outros tipos de situações totalmente desfavoráveis, né, inadequadas. Então, a gente tem umas estatísticas aí que é de 2010, vou trazer depois, posteriormente, estatísticas mais atuais, para a gente ver e entender se esses números aumentaram ou, né, reduziram um pouco, mas provavelmente deve ter aumentado. Então, a gente pode perceber, pessoal, que os acidentes, eles acontecem muito, muito mesmo, devido às más decisões e desrespeito às normas por parte dos condutores. Então, o impacto social causado pelas mortes no trânsito, ele vai ser muito intenso, por grande, né? Maioria dessas vítimas vai estar na faixa etária de 18 e 34 anos, que pertence à faixa economicamente mais produtiva e ativa de uma sociedade. Então, quando a gente analisa as estatísticas de acidentes envolvendo motos, os números são ainda mais impressionantes. Então, quando o acidente envolve motociclistas, pessoal, os números são mais exorbitantes, são mais impressionantes, são mais ali impactantes, né? A questão de morte de pessoas que vão sofrer lesões sérias e permanentes. Bom, todos nós utilizamos o trânsito diariamente, seja você como passageiro, seja você como pedestre ou condutor. Então, todos são inteiramente responsáveis pelo bem-estar desse meio social. No entanto, né, quanto à segurança no trânsito, sem dúvida, a maior responsabilidade caberá, claro, aos condutores. É de responsabilidade de todos, seja pedestre, seja passageiro, seja condutor, todos têm ali a sua parcela de responsabilidade. Claro, uma responsabilidade maior recai também aos condutores, tá bom? Recai aí aos condutores. Bom, pessoal, atualmente, o prejuízo causado pelos acidentes de trânsito no Brasil, em média, está em torno de 56 bilhões, segundo os dados que são cruzados aí do Observatório Nacional de Segurança Viária, ONSV, e o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que é o IPEA. 56 bilhões de reais são utilizados para indenização ou prejuízos causados por acidentes no Brasil. Dinheiro esse que poderia estar sendo investido de maneira mais eficiente para a sociedade, como construções de hospitais, mais escolas, ou investimento nas educações, entre outras partes importantes que precisam, né? Onde esse dinheiro precisa ser, né? Locomovido, alojado, né? Enviado ali para ser utilizado, claro, no bem comum. Então, a gente pode perceber aqui, ó, com 56 bilhões, o que daria para a gente fazer com esse dinheiro, se fosse para aplicar da melhor maneira possível, beneficiando a sociedade, né? O que a gente poderia fazer? 1.800 hospitais a um custo de 30 milhões cada, né? A gente pode perceber que daria para fazer 28 mil escolas a um custo de 2 milhões cada. Então, daria para fazer muitos hospitais, muitas escolas, né? Onde a gente percebe que o aumento exponencial das pessoas, né, a cada dia tem ali a presença de mais pessoas e, claro, a presença de menos escolas, ou seja, a demanda é muito grande, né, para que as escolas e hospitais deem conta de todas essas pessoas que adoecem ou que precisam de educação diariamente. Então, a construção de novos centros, né, novos leitos aí seriam muito importante e benéfico para a sociedade. Então, a gente percebe que o dinheiro, por conta de acidentes, não está sendo investido de uma maneira mais adequada. Então, se perguntar para a gente, numa possível questão, o que é direção defensiva? Professor, o que é direção defensiva de fato? Eu sei que a direção defensiva visa que eu preserve minha vida, preserve a vida de todos que vão estar à minha volta, onde eu sou um bom cidadão, dirijo da melhor maneira possível, aplicando todos os conhecimentos que me foi adquirido. Até aí, tudo bem. Eu sei que é concluir meu percurso sem desrespeitar normas, regras de trânsito e sem me envolver em acidente. Mas o conceito de fato é esse conceito que está na tela. É esse conceito que pode ser abordado em questões e que vocês vão precisar aí gravar e levar nos corações, como por exemplo, direção defensiva, pessoal, é o modo de dirigir a fim de evitar acidentes, apesar das ações incorretas de outros condutores e das situações e condições adversas que possam se apresentar também nas vias de trânsito. Então, direção defensiva é o modo a fim de evitar acidentes, né, o modo de dirigir a fim de evitar acidentes,
apesar das ações incorretas de outros condutores. Por quê? Porque você pode ser um motorista exemplar, você pode ser um motorista cuidadoso, você pode ser um motorista, né, que possui perícia na locomoção do veículo, né, e tem habilidade, tem atenção e tem experiência. Porém, ações incorretas de outros condutores podem submeter-se a você. Então, dirigir defensivamente é dirigir, como aquele velho ditado, né, dirigir por você e dirigir, consequentemente, também pelos outros. Então, apesar das ações incorretas de outros condutores e das condições adversas que possam se apresentar. Condições adversas essas, pessoal, que são fatores desfavoráveis ou considerados inadequados que muitas vezes prejudicam o nosso desempenho no ato de conduzir o veículo, ou seja, ele torna cada vez maior a possibilidade de você se envolver em um acidente de trânsito. A gente pode tirar de base, como por exemplo, condições adversas de luz, de tempo, de via, de trânsito, de veículo, motorista, carga, passageiro. Então, são inúmeras situações adversas que podem te apresentar. Então, é uma adversidade onde você vai ter que se adaptar, você vai ter que, né, aplicar ali a direção defensiva. Então, muitas vezes, as dicas de segurança é sempre dirigir com a velocidade compatível à situação. Se você está com a velocidade compatível para qualquer situação que se apresente, dificilmente você vai estar se envolvendo em acidentes graves, né? Você vai conseguir lidar bem e o veículo vai responder bem a todos os comandos que sejam necessários para que você, né, se livre de um acidente. Uma coisa importante que a gente pode perceber é que a direção defensiva, pessoal, ela é subdividida em dois pontos importantes. A direção defensiva, ela é dividida em dois pontos importantes, que é a direção preventiva e a direção corretiva. Então, nada mais justo do que a gente falar disso agora. Então, a direção defensiva divide-se em duas partes, que são direção preventiva e direção corretiva. Professor, vai perguntar isso na prova? Pode cair. A direção defensiva se divide de que maneira? Direção preventiva, direção corretiva. Pessoal, o que é a direção preventiva? A direção preventiva é aquela atitude, pessoal, que tem que ser permanente do condutor, onde ele vai evitar acidentes tentando prever o máximo de situações que possam se acontecer. Então, ele é um condutor que tem conhecimento, ele tem controle das boas condições do veículo, ele faz a manutenção periódica, alinhamento, balanceamento, troca de óleo, vê as condições do veículo, se todos os equipamentos de uso obrigatório estão em perfeito estado de uso e conservação, né? Ele verifica o motor, verifica freio, né? Os faróis, se tudo está realmente funcionando bem. Para quê? Para que o veículo possa responder adequadamente a qualquer situação adversa que possa estar se apresentando. Então, a direção preventiva é aquela que antes mesmo de locomover com o veículo numa via, ele já está preparado, atento, né? Ele faz ali a troca dos pneus que estão carecas, se for o caso, abastece bem o veículo, para que quando trafegar, ele também esteja atento a situações ali, muitas vezes, imprevisíveis por partes de outros condutores, pedestres ou outros usuários do trânsito. Então, a direção da preventiva é uma situação, é uma é uma direção que tem que ser adquirida pelo condutor com tempo e experiência, né? Ele vai ali com tempo e experiência adquirindo. Então, tem que ser uma atitude permanente do condutor. Ele sempre tem que ter aí essa consciência, nunca se acomodar, né? Então, a direção corretiva, pessoal, ela também é uma atitude que é uma das subdivisões aí da direção defensiva, né? A corretiva, ela é uma atitude que o motorista ele tem que adotar ao se defrontar com possibilidade de acidentes lá na hora, no trânsito, onde ele vai corrigir uma situação não prevista, como por exemplo, você estava trafegando aqui tranquilamente, do nada surge uma criança no meio da rua correndo atrás de uma bola. Então você vai ter que aplicar, por exemplo, a direção corretiva. Então você precisa de habilidade, você precisa estar bastante atento e ter bastante conhecimento dos espaços, dimensões e todas as possibilidades que você tem ali, claro, sem estar desobedecendo as normas também, para que se livre daquela situação de perigo que se apresente tanto para a criança quanto para você. Então, a direção corretiva, pessoal, ela exige do condutor isso aqui, ó, ela vai exigir muita habilidade, tá? Exige muito habilidade. Então, tem questões que perguntam de qual das duas é mais eficiente.
Caso pergunte qual das duas é mais eficiente, claro, a direção preventiva, ela se torna mais eficiente e a mais adequada das duas. Mas se perguntar se a direção defensiva se divide em duas partes, a resposta é tanto direção preventiva quanto corretiva. Só que a preventiva se torna mais eficiente, mais adequada para se utilizar, porque a direção corretiva, pessoal, vai exigir muita habilidade e sempre é uma situação ali diferente, né? Uma situação da qual você não tem como estar prevendo, né? Então você vai ter que estar bastante atento, né? E usar a habilidade, da atenção, prever possíveis situações de risco, né? Então é bem mais complicado lidar aí com a questão da direção corretiva, mas ambas fazem parte, né? Então, elas duas juntas, né, aprimorando e usando as duas juntas se torna bastante eficiente. Então, a gente vai perceber que se uma questão perguntar qual das duas se torna mais eficiente, é a direção preventiva. Bom, pessoal, direção preventiva está aí. É a atitude permanente do condutor que deverá observar, prever e decidir sobre as condições do trânsito, evitando assim envolver-se em acidentes, tá? Direção corretiva é a atitude que o condutor deverá adotar ao se defrontar com possibilidade de acidente, onde ele vai corrigir uma situação não prevista. Então, ele tem que corrigir na hora ali, no ato do trânsito, na direção, enquanto a preventiva você já pode tentar se antecipar, tentar se preparar, ficar atento já, né, muito antes de uma situação como essa ser apresentada, né, para que você não tenha que usar de cara, num sufoco, a direção corretiva. Então, pessoal, ao observar as normas de trânsito, conservando o veículo com manutenção adequada e dirigindo com todos os cuidados e atenção necessárias, o condutor vai estar adotando uma atitude preventiva, tá? A direção preventiva, tá? E dentro dessa direção preventiva, a gente vai ver que a gente vai usar o que a gente chama de os 5 elementos da direção defensiva, que se trata de conhecimento, a gente vai aplicar todas essas informações, se trata aí de habilidade, se trata de atenção, a gente tem aqui a previsão e a decisão, que também pode ser chamada de ação. Muitos acidentes acontecem, pessoal, porque a gente espera que o outro tome atitude e você acaba que não tomando ali atitude e acaba se envolvendo em acidente. Então, não espere que o outro tome atitude, seja preciso nas suas ações, na decisão, na hora de se livrar de um acidente de trânsito, né? E tentar ali, claro, evitá-lo. Então, é muito importante, pessoal. Inclusive, os 5 elementos da direção defensiva trazem aí a sigla CHAPD, né? CHAPD. Onde C de conhecimento, H de habilidade, A de atenção, P de previsão e D de decisão. Só que esse D também pode ser chamado de ação. Então, pode ser chapa ou CHAPD, tá bom? É um macetezinho que a gente usa para lembrar dos 5 elementos da direção defensiva. Claro que a gente vai abordar e entender o que cada um fala individualmente, né, nas suas informações. Então, vamos lá. Bom, causas de acidentes, pessoal. Então, a gente está vendo aqui o seguinte, que a direção defensiva, ela é para o condutor uma técnica. São técnicas. E essas técnicas que a gente vai ver, que a gente vai abordar, elas são totalmente indispensáveis. Indispensáveis para quê? Para o teu aperfeiçoamento. Aperfeiçoamento do motorista, aperfeiçoamento do condutor, que ele vai tentar ali o máximo possível tratar de forma correta o uso do veículo na maneira que ele vai dirigir, onde ele vai sempre ter a noção de reduzir possibilidade de envolvimento nos acidentes de trânsito. Ou seja, é uma atitude de segurança, de prevenção de acidentes. Então, esse tipo de direção que a gente está falando, que é a direção defensiva, ele tem como principal finalidade mostrar que, além de você, vai existir outros condutores, outros pedestres que também exigem cuidados, né? Então, você vai, claro, respeitar ali, né, os direitos de ir e vir das outras pessoas, tomando cuidado para que você não se envolva em acidente, preservando sua vida, preservando a vida também dos demais. Então, são técnicas indispensáveis para ter o aperfeiçoamento. Então, ela traz isso. E com isso, pessoal, a gente pode perceber que existem as causas de acidentes. E a gente vai entender o que causa, né, esses acidentes. Bom, primeiramente,
Vai cair questão perguntando qual é a principal causa de acidentes. Bom, 90% é dado por falha humana. Bom, já temos uma questão aqui garantida. Perdão, 90% dos casos de acidentes é dado por falha humana, pessoal. E os acidentes de trânsito, pessoal, ó, a palavra acidente, ela também é subdividida em duas classes. Quais são? A gente vai colocar aqui agora. O acidente, que é todo evento não premeditado que vai resultar dano em veículo, em carga, lesões em pessoas, em animais, em que pelo menos uma das partes esteja ali em movimento nas vias terrestres ou nas áreas abertas à circulação, eles podem ser classificados de duas maneiras, que é, o acidente evitável, tá? Eu vou colocar aqui evitável. A gente vai explicar, tá? Evitável. E o acidente inevitável, como o próprio nome já fala, né? Inevitável. Bastante. Escrever com esse mouse aqui é dureza. Inevitável. Então tá aí, pessoal. O acidente de trânsito ele pode ser classificado de duas maneiras, o evitável e o inevitável. Pessoal, dentro das duas classificações, nas duas situações, o acidente aconteceu. A palavra evitável não significa que o acidente foi evitável, tá? Ambas as situações, o acidente ele aconteceu. Houve o acidente, tá? Aconteceu. Mas por que ele é chamado de acidente evitável, então? Porque o acidente evitável, pessoal, é aquele que o condutor ele não fez tudo que poderia ter feito para evitar um acidente. É um acidente que aconteceu, mas ele poderia ter sido evitável. Por isso que ele é classificado como evitável, porque o condutor não tomou a atitude correta antes que poderia ter evitado. Um exemplo muito básico disso é um condutor que está trafegando com o seu veículo com os pneus totalmente carecas, aí ele estava dirigindo sob chuva forte, a chuva ali deixou uma camada fina de água sobre a pista, e esse rapazinho estava na velocidade de 40 ou até mesmo 50 quilômetros por hora, que nem é uma velocidade tão absurda assim, né? Porém, por conta das condições dos pneus, onde as profundidades dos sulcos, né, que a gente vai conhecer, onde os sulcos dos pneus, que tem a profundidade de 1,6 milímetros, que não pode ter profundidade inferior a 1,6 milímetros, onde o objetivo é ir fazer o escoamento da água, né, está totalmente careca, não vai fazer escoamento. Então, o que vai acontecer com o carro? Ele vai ser submetido a uma situação chamada aquaplanagem ou hidroplanagem, como o próprio nome já fala, é uma camada fina de água sobre a pista, onde o pneu vai deslizar sobre essa camada fina de água. É como se você estivesse patinando no gelo. Você vai tentar girar o volante para um lado, para o outro, o carro não vai responder, ele só vai deslizar desgovernadamente. Né? E aí isso pode causar sérios acidentes de trânsito, né? Colocando a sua vida em risco e vida dos demais usuários ali da via. Então, essa pequena atitude de você não ter feito ali a retífica, a substituição do pneu totalmente deficiente, faz com que você possa ser submetido a situações dessa maneira. Então, isso é um acidente que poderia ter sido evitável. É um acidente que aconteceu, mas poderia ter sido evitado bastava você ter Oi, tomado Túlio. uma atitude correta. Oi. É interessante, eu nunca tinha parado para observar isso. Quer dizer que aquelas ranhuras, aquelas fendas nos pneus, Isso, aquela profundidade, além de servir para o carro ter mais estabilidade, mais prender aderência. o carro, ela serve também para escoer a água. Quando ele bate na É, água, a a água, água fugir, quando você passa na poça d'água, ele não patinar, né? isso, a água bate ali, aí qual é a finalidade daquela profundidadezinha que é chamada de suco do pneu, né? Que você pode encontrar ali no TWI, né, no triângulozinho de segurança que tem no pneu das informações. Aí a gente vai ver mais para frente. Aquela bandagemzinha que você está falando também, aquela profundidade, ela faz o escoamento da água. A água passa e é arremessada para fora, para que o pneu não perca Interessante. aderência, né, com o solo. Isso, eu só olhar pelo lado da aderência, esse lado da água eu nunca tinha observado. Muito Então, interessante. essa é a Prosseguir. finalidade. É muito bacana mesmo. A engenharia, né, a questão da ergonomia, que trata ali a questão da ciência, né, do homem e máquina, onde ele tenta trazer estabilidade, conforto, né, é chamada de ergonomia. Então, muitas vezes o acidente, quando a pista está úmida, está molhada, não é causado digamos assim, sim pelo excesso da água. E talvez os pneus estar Isso. careca, vamos dizer assim, né? O grande fator que pode submeter o condutor à aquaplanagem são a alta velocidade, claro,
a quantidade de água que pode estar sobre a pista e o grande fator que pode contribuir muito e bastante para que isso aconteça, mesmo que ele esteja em velocidade ali até 40 km por hora, é o pneu totalmente deficiente e careca. Então, esses três conjuntos de muita água, velocidade alta e o pneu totalmente deficiente são as principais causas que vai submeter ele a essa situação. Então, certo, né? É fazer a manutenção adequada, devida, deixar os pneus sempre em boas condições de uso, fazendo as calibragens corretas, nunca calibrar a menos e nem a mais do que especifica o manual de cada veículo, né? Porque geralmente as pessoas tendem a colocar calibragem a mais, porque dá aquela sensação de economia de combustível. É verdade, economiza um pouquinho mais de combustível, pessoal, mas esse barato que a gente acha, muitas vezes pode sair caro. Porque numa situação, o veículo, muitas vezes, por conta do pneu estar em alta pressão, né, a calibragem está um pouco acima, faz com que ele possa perder a estabilidade quando, por exemplo, ele precisa desviar de obstáculos em pista molhada. O carro ele não responde muito bem. Se ele tiver com baixa, é pior ainda. Além de puxar mais força do veículo, mais combustível, ainda é totalmente viável para trafegar. Então, a calibragem ideal, sempre recomendada ali para o teu veículo, é que deve ser seguida, né, à risca. Então, esse é o acidente evitável. É um acidente que acontece, mas que poderia ter sido evitável. E o inevitável? O inevitável, pessoal, como o próprio nome já diz, é impossível evitar. É um acidente que você poderia ser o melhor motorista do mundo, você poderia ser a pessoa mais responsável do mundo, mas por algo maior, uma força da natureza, enfim, algo que não tem como ser previsto, ser evitado, acontece. Então, é aquela que o condutor, ele faz tudo que é possível fazer, ele pode fazer tudo que está ao seu alcance, mas vai ser impossível evitá-lo. Então, existe o acidente evitável e o inevitável, tá? Então, essa é a classificação dos acidentes. O acidente se classifica em evitável e inevitável, onde 90% das causas de acidentes é dado por falhas humanas. Só que essas falhas humanas levam aí 3 características totalmente negativas. Quais são essas características negativas que a gente vai abordar aqui agora? Bom, a imperícia, temos aqui a imprudência e temos aqui também a negligência. Professor, o que é a imperícia? Bom, a imperícia, pessoal, consiste na falta de habilidade. É um condutor impérito, né? Ou seja, ele não tem prática na direção, ele não possui conhecimentos técnicos ou habilidade suficiente para estar realizando manobras que são necessárias para o ato de dirigir. Como, por exemplo, um exemplo básico, ele não consegue manter um veículo parado em uma clive, né? Numa subida, não consegue fazer ali a embreagem. Você estava subindo uma ladeira, o carro da sua frente parou, aí você parou e você não consegue fazer a embreagem. Quando tenta sair, o carro desce e acaba colidindo com o veículo que está atrás. Então, isso aí é um condutor impérito, que não tem habilidade suficiente para estar dirigindo e se deparando com situações, né, que diariamente possam se apresentar em trânsito. Outra coisa é o condutor que estanca demais, o condutor que erra a passagem das marchas, vai colocar a primeira, coloca em neutro, dá aqueles arranques, né? Cisca pneu, enfim. São situações aí que muitas vezes podem causar acidentes de trânsito. Então, a imperícia nada mais é do que a falta de habilidade. Pessoal, a imprudência, entre a imperícia, a imprudência e a negligência, eu considero a imprudência a pior de todas. Por quê? Porque a imprudência, ela ocorre quando o condutor, ele simplesmente tem conhecimento das leis e regras de trânsito, ele sabe dirigir, ele tem habilidade, ele é experiente, mas simplesmente ele decide, ele deixa de respeitar as normas. Ele mesmo escolhe desrespeitá-las. Ele tem conhecimento, ele sabe dirigir, mas ele está sendo imprudente porque foi uma escolha ser imprudente. Um exemplo disso, trafegar com velocidade inadequada, avançar sinal vermelho, transitar falando ao telefone, né? Então, tudo isso é muito perigoso, né? São situações que podem acarretar risco tanto para si quanto para os demais usuários da via, né? Disputar racha, corrida, ficar se exibindo com atos de perícia, né? Como cavalos de pau, enfim, entre outras manobras aí perigosas, que, claro, a gente sabe que são infrações de natureza gravíssima, com os fatores agravantes em 10 vezes e que, dependendo do tipo de caso, pode ser considerado crime de trânsito, né? Se acabar lesionando pessoas. Então, a imprudência é uma das piores. Bom, e a negligência, pessoal? A negligência é quando você vai negligenciar as condições dos veículos e as condições de você mesmo como condutor. Como assim?
Bom, a negligência ela vai ocorrer quando o condutor simplesmente deixa de realizar a manutenção do veículo e deixa de se preocupar com a sua integridade física e mental. Um exemplo sobre a questão mecânica é que você conduz com o veículo apresentando algum tipo de equipamento obrigatório inoperante, como, por exemplo, o cinto de segurança, né? Os faróis queimados, os pneus totalmente deficientes, o carro totalmente desalinhado, desbalanceado, o carro simplesmente em condições inadequadas para estar em trânsito. Por que é perigoso? Porque o carro, pessoal, em mais condições de funcionamento, ele não vai conseguir responder em tempo hábil e efetivamente aos teus comandos. E imagina uma situação de risco. Pessoal, no acidente, tudo acontece no piscar de olhos. Um segundo em trânsito, e principalmente em vias onde o trânsito é bem rápido, faz toda a diferença. Não é à toa que a distância frontal que a gente conheceu é dada no tempo de 2 segundos. Por quê? Porque em condições normais, o condutor ele tem um terço de um segundo, né? Ou é 3/4 de um segundo, se não me falha a memória, para reagir a uma situação de risco. Isso em condições normais. E se você está embriagado, se você está sob situação de estresse, estava dirigindo com sono, isso é negligência também em relação às condições físicas e mentais do condutor. Estava dirigindo com raiva, estava dirigindo ali sobre um abalo emocional, dirigindo sob substâncias psicoativas. Tudo isso é muito perigoso. Tudo isso é negligência, né? Então, essas três situações, três características que são negativas, fazem com que 90% das falhas humanas se tornem aí a maior porcentagem dos acidentes que acontecem aí em território nacional ou em escala mundial, né? Então tá aí, pessoal. A imperícia consiste aí na falta da técnica para dirigir ou pouca habilidade ao volante. A imprudência é quando o motorista vai imprimir velocidade excessiva, avança sinais, ultrapassa em locais em condições totalmente inadequadas. E a negligência é quando o motorista, mesmo sabendo que seu veículo não tem condições de uso, mesmo assim, ele conduz em vias públicas ou, não encontrando-se em condições como cansaço, fadiga, sono ou alcoolizado, ele vai insistir em dirigir. Mais uma vez, a gente sabe que o veículo não é uma arma, mas na mão de pessoas imprudentes, na mão de pessoas que possam ser muito impéritas ou simplesmente negligentes, dirige alcoolizado, sob sono, cansaço, fadiga, ou situações totalmente inadequadas, o carro pode acabar se tornando uma arma. Então, não é essa a finalidade, porém, pode acabar se tornando. É muito perigoso. Então, vamos lá, pessoal. Ó, vamos falar aí dos 5 elementos da direção defensiva. Esses 5 elementos da direção defensiva, eles trazem informações para que a gente possa estar tentando aplicá-los e entender como funciona para que a gente não se envolva em acidente de trânsito. Então, vamos conhecer cada um deles, os chamados 5 elementos da direção defensiva, tá? Então, eles trazem como elemento ó, o conhecimento, a gente vai abordar cada um especificamente e entender como funciona. Conhecimento, temos aí a habilidade, temos aí a atenção, previsão, decisão, que também pode ser chamado de ação, tá? Decisão que também pode ser chamado de ação. Então, para memorizar, a gente usa esse macete, que é a sigla CHAPD ou chapa. Geralmente, a chapa ajuda muito a lembrar, né? Então, depois é só associar as letras iniciais à palavra de origem. Conhecimento, C de conhecimento, H de habilidade, A de atenção, P de previsão, D, né, de decisão ou A de ação. Pode cair, dependendo aí da nomenclatura, decisão ou ação. Bom, o conhecimento. O que a gente pode abordar desse conhecimento? Pessoal, o conhecimento, ele é importante por quê? Porque o condutor, a gente sabe que o condutor, ele é o principal responsável pelas ações que ele vai vir a cometer no trânsito. Então, é de principal responsabilidade ele ter conhecimento das leis, das normas que regem o nosso trânsito, onde esse conhecimento é repassado por quem? Pelo CTB, o Código de Trânsito Brasileiro. E também a gente percebe que todo esse conhecimento é tirado da parte prática, né? Aprendizado prático, que você aprende, claro, na autoescola, no CFC, responsável pelo teu processo de habilitação. Então, é necessário conhecer seus direitos, é necessário que você conheça seus deveres em qualquer situação dentro do trânsito, né? Seja você um condutor, seja você um pedestre, para que você possa estar evitando tomar atitudes que vão causar risco, danos a outros usuários da via, causar acidentes,
Ou seja, o desempenho do condutor, ele se torna mais eficaz quando ele conhece bem o veículo onde ele está dirigindo, né? Ele tem consciência das suas qualidades, ele tem atenção às suas limitações, né? Ele sempre vai dirigir ali, atento a tudo que está acontecendo ao seu redor, né? Então, é muito importante. Ele vai usar todos os cuidados que ajudam a evitar acidentes. Então, o conhecimento traz aí as leis, que é advinda do CTB, que é uma obrigatoriedade de todo condutor conhecer. A gente vai perceber que temos que ter conhecimento do que? Das normas gerais de circulação e conduta, né? A gente sabe que as normas são importantes. Quando não há sinalização especificando o que a gente tem que fazer, a gente seguir através da legislação. E a legislação está aí, que são as normas gerais de circulação e conduta. As vias, temos que ter conhecimento das vias. A gente teve lá o assunto da classificação das vias, entender qual a velocidade máxima para cada via. Não é porque não tem uma placa dizendo qual velocidade eu tenho que trafegar, que eu vou trafegar a velocidade que eu desejar. Eu tenho que ter conhecimento da via, entender que aquela via terrestre, ela está classificada como via rural ou vias urbanas, né? As vias rurais são estrada e rodovia, onde a rodovia é uma via rural pavimentada e a estrada é uma via rural não pavimentada. Temos ali as vias urbanas, né? Trânsito rápido, arterial, coletor e local, e a gente sabe que cada uma ali vai ter a sua velocidade máxima permitida, né? Dependendo das situações. Pessoal, sinalização. Tem que ter conhecimento da sinalização também, entender as informações que as placas estão passando para você, qual o tipo de placa está se apresentando para você, se é uma placa de regulamentação, se é uma placa de advertência, se é uma placa indicativa, quais são as mensagens, se ela está tentando te advertir de uma situação potencialmente perigosa, se ela está ali te impondo, né, te restringindo, né, te dizendo como você deve trafegar, né? Te educando. Então, é muito importante te direcionando, te guiando, enfim. Então, a sinalização tem que ter conhecimento para saber, né, o que a sinalização passa para você, bem como não só dotada de placas, como também as inscrições escritas nos pavimentos, os dispositivos auxiliares quando estiver ali também complementando ou sinalizando algum tipo de finalidade na via de trânsito, os gestuais, os sonoros e também os luminosos, né? Tem que ter todo esse conhecimento. Conhecimento do veículo. Pessoal, muita gente comete o erro de comprar o veículo, mas não entende, não sabe nada do veículo. Pessoal, por isso que a gente tem mecânica básica. O condutor ele tem que saber o mínimo possível de mecânica básica, ele tem que ter um conhecimento do seu veículo. Porque isso é tão bom para você que isso pode ajudar você também a não ser possivelmente enrolado, ser passado para trás, principalmente com mecânicos aí que possam ser mau caráter, né? Então é sempre bom você dar uma lida no manual, entender como funciona o veículo, ficar atento aos prazos de manutenções, né? Eu sei que geralmente quem tem um carro faz ali as devidas manutenções adequadamente, mas nunca procure aquele famoso mais barato, porque o mais barato muitas vezes pode sair mais caro futuramente, né? Você pode ser, de alguma maneira, lesado aí, por conta da chamada, né, negligência. Bom, tem que ter conhecimento das infrações e penalidades, até porque quando você comete a inobservância aos preceitos aí da legislação, você vai estar passível de penalidades, que são as sanções que vão ser impostas a você, e a gente sabe, tem conhecimento disso, né? Que está relacionado aos nossos direitos e deveres como condutores e cidadãos aí no trânsito. Então, esse é o conhecimento que o conhecimento traz de informações. Tem mais, né? Pessoal, tem que ter conhecimento de mecânica básica, isso é fato. Entender como teu veículo funciona, quando fazer a retífica, né, que é a substituição das peças que precisam ser substituídas, até porque algumas peças têm o tempo de vida útil, né? Algumas duram ali certo período de tempo, tem que ser substituída para o bom funcionamento do veículo, para que o veículo responda adequadamente a todas as suas manobras, né, que são necessárias aí no ato de dirigir. Bom, é muito importante o condutor também ter o quê? Conhecimento dos trajetos, percursos, observando a sinalização. O condutor encontrará, muitas vezes, o caminho que deverá seguir. E dentro desses caminhos vai ter informações importantes, onde ele tem que saber interpretar essas informações. Saber onde é proibido estacionar, né? Onde não pode parar nem estacionar. Ficar atento à sinalização específica para ciclistas ou para outros meios de conduções.
entender quando é faixa dupla, quando é faixa simples, o que as cores em trânsito significam, né? O que as placas têm ali a indicar. É muito importante. Pessoal, do conhecimento também, classificar as vias, né? Entender qual é o tipo de via que você se encontra e se adequar ali à velocidade, mantendo, né, a sua segurança, a integridade, e para que você também não seja passível ali de punições por estar com velocidades superiores à máxima permitida, dependendo ali, claro, da porcentagem. Bom, e a habilidade, pessoal? A habilidade é importante? É. Como é que eu consigo habilidade no ato de dirigir? Bom, isso só o tempo e a experiência vai dizer. Bom, quando você tira a habilitação, o que eu sempre recomendo, dirija. Toda oportunidade que você tiver, dirija sem medo. Claro, dirija sempre com atenção e todos os cuidados necessários, que é importante. Mas não tenha medo de dirigir, não tenha medo de perder a PPD. É só você dirigir corretamente. Você precisa vivenciar todas as situações que possam se apresentar para você no trânsito, porque quando você realmente vive o trânsito, eu sei que muita gente já dirige, já tem habilidade, mas a gente pensa que sabe dirigir, mas muitas vezes a gente vai perceber que não sabe, porque a gente tem alguns vícios, a gente toma aqui algumas atitudes muitas vezes questionáveis, mas é o que todo mundo faz, né? Nem isentando nem mesmo o professor, né? Inclusive, até eu mesmo considero algumas situações de direção que é politicamente correta, né? Que a gente vai ensinar na autoescola todo bonitinho para que você passe nesse exame prático, que eu acho desnecessário, mas que é importante para que você passe na prova. Mas a gente vai comentar quais delas eu acho desnecessárias que não precisava, né, ter esses regulamentos, mas acontece. Então, a habilidade adquire-se como? Com tempo e experiência. É o requisito que você vai ter ali que vivenciar, né, essas várias situações que vão ocorrer diariamente no dia a dia aí no trânsito. Então, é isso que eu vou ter de habilidade, pessoal. Só que a habilidade, pessoal, ela é uma coisa importante. O que significa ser um condutor hábil? O que significa? É você ser capaz de manusear todos os controles do veículo e você conseguir estar executando esses controles com toda a perícia, com todo o sucesso, qualquer manobra que seja necessária dentro do trânsito, que seja necessária em trânsito. Então, ser hábil é isso. Habilidade é ser hábil. É capaz de manusear, capaz de controlar, de executar com sucesso e perícia tudo que está relacionado à manobra e ao trânsito aí, tá? Então, isso significa ter habilidade. E você só adquire dirigindo no dia a dia, adquirindo experiência. Então, existem várias situações que vão se apresentar para vocês. A gente trouxe aqui umas hipotéticas. Por exemplo, o estouro do pneu. O pneu dianteiro. No caso do dianteiro, o carro fica puxando forte para o lado do pneu estourado. Professor, existe uma técnica, uma maneira específica de eu lidar com essa situação? Bom, um padrão, uma técnica específica que você sempre vai utilizar? Não existe para qualquer tipo de situação de risco. Por quê? Porque todas elas vão ser diferentes, depende do momento, depende da hora, depende da via, da quantidade de pessoas que nela estejam, depende de qual tipo de velocidade você estava, então são fatores ali, tudo é relativo. Então, você vai usar o que nessas situações? A habilidade, você vai perceber quais são todas as opções, possibilidades que o veículo tem ali no momento, todo o tempo e espaço que você vai dispor para tomar a atitude mais correta possível para tentar se livrar do acidente por conta dessa situação aí não prevista. Se for o traseiro, o carro também ele vai derrapar na direção do pneu estourado, né? Então, existe aí a habilidade para que você, né, consiga o máximo possível manusear, controlar com sucesso aí o veículo para que não se envolva em acidente. Bom, vamos falar agora da atenção. E o que é atenção? Pessoal, existem aí 3 tipos de atenção, mas me adiantando aqui, se perguntar qual é a atenção correta que a gente tem que ter no trânsito, a palavra mágica é atenção difusa. A atenção difusa é a atenção ok. A atenção, pessoal, a gente sabe que ela tem que ser direcionada para todos os elementos da via. A gente já sabe que dirigir sem atenção e os cuidados indispensáveis à segurança constitui infração de que natureza? Infração leve. A leve, a gente sabe que leva 3 pontinhos no prontuário e a multinha de R$ 88,38. Olha aí o que gera para a gente, né? Então, a infração leve. Bom, na minha opinião do professor, deveria ser no mínimo infração de natureza grave. Mas o CTB diz que é leve,
e é leve que a gente vai abraçar e levar para futuras questões que abordarem esse conceito. Então, a atenção correta é a atenção difusa, certo? A atenção difusa, que é quando o condutor está sempre em alerta, pessoal, estado de alerta. Ele vai dividir a atenção em tudo que está à sua volta, o que está acontecendo aos lados, atrás, à frente, até mesmo na frente do veículo que o precede. Então, é o tipo de atenção que é totalmente vital para qualquer condutor. Então, a atenção difusa é essa, onde você está atento até mesmo aos pontos cegos do veículo, pessoal, certo? É a atenção, né? Quando você vai sair do veículo, quando você vai entrar no veículo, quando você vai sair com o veículo, tudo demanda atenção, né? Para que você possa ali se prevenir e prevenir outros usuários da via dos acidentes de trânsito. Então, a atenção difusa é a atenção correta. Mas você falou que são três. Uma delas a gente já conhece, que é a atenção difusa. E ela é a atenção ok, ela que é a atenção correta. Ela que é a atenção ideal que eu vou marcar como verdadeira ali em questões de prova. Qual é a outra atenção que eu tenho que ficar ligado? Bom, uma das atenções é a atenção fixa. Atenção fixa. Bom, a atenção fixa é ruim. Por que a atenção fixa é ruim? Porque o próprio nome já fala, ó, atenção fixa, está fixada em um único ponto. É aquele condutor que geralmente é de primeira viagem, está aprendendo, é aquele condutor que só olha para frente, ele esquece de observar os painéis, os retrovisores, as laterais, ele não tem noção muito de espaço, ele não tem experiência. Então, pessoal, atenção fixa gera cansaço. Então, aquele condutor que só olha para frente. Então, geralmente é um condutor de primeira viagem, então é uma atenção ruim. Outra atenção que existe é dispersiva, né? Dispersiva. Aqui é para ser um S, né? Dispersiva. A dispersiva, pessoal, ela também será ruim, por quê? O próprio nome já fala, disperso. Ele não está dirigindo atento. Ele dirige falando ao telefone, ele dirige conversando, ele dirige com excesso de confiança, dirige com sono, dirige com uso de álcool, abuso de drogas, né? Ou seja, e esse tipo de atenção é dispersa, é o maior causador de acidentes graves que a gente pode imaginar. Então, a dispersiva é isso, é aquele condutor que dirige com o som lá no alto, ele não consegue ouvir os outros sinais sonoros que são realmente necessários em trânsito, né? Só fala conversando, dirige conversando assim, olhando para o condutor, não atento a tudo que está ao redor. Então, gera aí uma irresponsabilidade do condutor, fazendo com que ele possa se envolver em acidentes bastante graves. Se perguntar qual a atenção correta, já sabemos que é a atenção difusa. Pessoal, tá aqui, ó. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo com atenção e os cuidados indispensáveis à segurança, artigo 28 do Código de Trânsito Brasileiro. E a gente percebe aqui que no artigo 169 do CTB, diz aqui que dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à segurança, infração leve, 3 pontos para o prontuário, penalidade de multa de 88,38 centavos. Essas serão os encargos aí devidas às devidas penalidades por conta da situação mencionada. Bom, a gente vai listar aqui, pessoal, algumas situações que tiram a atenção do condutor. Pessoal, grande parte dessas atenções são infrações já de antemão, né? De infração de natureza média, tá? Infração média. A média já sabemos que gera ali 4 pontinhos no prontuário. E já sabemos também que a multa é de 130,16. Eu gosto de frisar porque pode ser abordada a questão, né, dos valores aí atuais. Então, artigo 252 do Código de Trânsito Brasileiro, a gente vai perceber que tudo que eu mencionar a partir de agora é infração de natureza média. Dirigir com o braço para fora, infração de natureza média. Isso pode tirar atenção? Pode. E ainda te reduz na percepção e na habilidade, na agilidade de reagir a alguma situação de risco. Dirigir transportando pessoas, animais ou volume à sua esquerda ou entre os braços e pernas, também infração média, tá? Dirigir com incapacidade física ou mental temporária que comprometa a segurança no trânsito, infração média. Dirigir usando calçado que não se firme nos pés ou que comprometa a utilização dos pedais. A gente sabe que até isso é infração de natureza média, né? A gente percebe que muita gente dirige descalço, de havaianas, enfim, porque não existe aquela fiscalização pesada que bate em cima, mas numa possível questão, já estamos atentos aí que dirigir
usando o calçado que não se firme bem nos pés ou que vai comprometer a utilização adequada dos pedais é infração de natureza média, certo? Infração de natureza média. Passando adiante, tá aí, né? Situações que a gente não pode cometer: dirigir sob incapacidade física e mental, dirigir falando com os fones de ouvido. Sobre fones de ouvido, a infração de que natureza, Carol? Você falou pra gente? Média. Infração média. Ao celular, Gravíssima. isso. Com os fones de ouvido se torna média. Com o braço para fora, média. Objetos do lado esquerdo, entre as pernas, né? É infração média também. Dirigir com apenas uma das mãos, média. E calçado que não se firme aos pés, também, média. Tudo isso pode comprometer a atenção do condutor, fazendo com que seja bem mais fácil a situação, né, da ocorrência do acidente de trânsito. Pessoal, o uso do celular no trânsito, já sabemos que é gravíssima. E o que acontece quando a gente usa esse bendito rapazinho no trânsito? Aumenta em 400% o risco de acidente. Uma porcentagem muito alta, né? Pessoal, você, a uma velocidade de 60 quilômetros por hora, olhando 5 segundos para o telefone, você vai perceber que você vai andar vários metros à cega, sem saber o que está acontecendo ao seu redor. E como a gente já falou, 1 segundo no trânsito pode ser vital para a sua vida e para a sua segurança. Ó, ele reduz a concentração do motorista em até 37%, equivale a você simplesmente a dirigir depois de ter tomado 4 copinhos de cerveja. Parece insignificante os 4 copos de cerveja, mas dependendo de cada pessoa, do seu organismo, né, de como ele vai ali processar o álcool, isso pode ser já bastante, né, perigoso, deixando a pessoa totalmente, usando uma palavra aqui a grosso modo, grog, né, bebinha já alta, é perigoso. Ó, ao olhar 5 segundos para o celular, a 50 km por hora, a 50, né? Não a 60, a 50, o veículo percorre cerca de 70 metros a cega. Imagina você a uma velocidade superior aí a 50 km, olhando um pouco mais de tempo para o celular. Imagina quantos metros a cega você vai andar. Basta fazer uma regrinha de 3 aí que você acha essa velocidade ou esses metros a cegas que você vai estar trafegando sem perceber. Pessoal, atenção, você nunca deve dirigir falando no celular, dirigindo, assistindo o DVD player, dirigir lanchando ou dirigir fumando. Então tá aí, pessoal, dando continuidade ao conteúdo, não devemos de forma alguma dirigir falando ao celular, dirigindo, assistindo o DVD player, lanchando ou dirigir fumando, né? Tudo isso pode acarretar sérias consequências com a atenção ou com a sua previsão, né? E a sua possível reação, né? Você poder reagir ao tipo de situação ali que possa vir se apresentar, né? De maneira bem grave, como a gente acabou de perceber nos vídeos aí, que é só uma demonstração, encenações, né? Muito bem feitas, só que é bem impactante. Bom, dando continuidade ainda, a gente vai perceber, pessoal, que a atenção difusa é a atenção correta que a gente tem que ter, certo? E o motorista defensivo é aquele que dirige utilizando a atenção difusa. A difusa é aquela que você está atento a tudo o que está acontecendo, né, lá em direção à via. Seja atento atrás, aos pontos cegos, às laterais, à frente, até mesmo à frente do veículo que o precede. Sempre é importante ficar atento. Pessoal, temos também a previsão. A previsão, ela pode ser dividida em duas maneiras também, que é chamada de previsão imediata, que é exercida em um raio de ação próximo, ó, imediata, né? Acontece imediatamente, e existe a previsão mediata, que é distante, a longo prazo. Mas o que é a previsão de fato, pessoal? A previsão, ela é uma antecipação de uma situação de risco. Você vai prever esse tipo de situação. Esse tipo de previsão você pode treinar ou desenvolver, né, com a experiência e o tempo necessário na prática de direção. Bom, como eu falei, existem dois tipos de previsão. A previsão imediata, que é próxima, acontece no raio de ação próximo, né, a curto prazo, e a previsão mediata, a longo prazo, distante, tá bom? Então, a imediata, que é exercida nesse raio de ação próximo,
a gente pode perceber que o condutor, ele pode prever possibilidade de risco ali na direção, em situações de cruzamentos, ele pode ficar atento a pedestres ali, muitas vezes imprudentes, que vão atravessar fora da faixa, atravessar de uma vez, sem olhar para os lados, né? E você pode estar prevendo possíveis complicações dessa natureza. Pode, e muitas vezes em vias rurais, ter a presença de animais soltos na pista, tudo isso pode acarretar grande perigo. Então, você já pode, antes mesmo de adentrar nesse tipo de via, onde tem muita circulação de pedestres, né, uma zona muito movimentada, urbana, ou em vias rurais, onde você já possa prever a presença de animais, você vai se adequar às situações que possam se apresentar. Você já vai ficar ali, né, se antecipando, né, aí, a esse tipo de risco. Só que a imediata, ela ocorre na hora, né, no trânsito. Então, é perigoso porque muitas vezes não tem como se antecipar. Então, você vai ter que usar da sua habilidade para tentar se livrar, né, e decidir qual a melhor maneira de se livrar do risco que você pode estar sendo submetido. Bom, a distante, que é a imediata, um exemplo que a gente pode citar é revisão do veículo, abastecimento, né, a verificação dos equipamentos de uso obrigatório. E essa questão da previsão imediata, ela sempre vai estar relacionada ao bom senso do condutor, né, e do seu conhecimento, né, se ele pratica o bom senso de fazer essas devidas manutenções, claro, se ele não for negligente. São tipos de cuidados com a direção defensiva: a previsão imediata ou a longo prazo e previsão imediata ou a curto prazo. Isso é um tipo de pergunta que pode ser abordado em questões se tratando de direção defensiva, tá? São tipos de cuidados com a direção defensiva: previsão imediata ou a longo prazo e previsão imediata ou a curto prazo. Bom, previsão imediata a gente sabe que é antes de sair com o veículo. Você está prevendo antes. Previsão imediata é em trânsito. Acontece ali na hora e você vai ter que usar essa habilidade. Olha, pessoal, que interessante. Essa plaquinha aqui, ó. Ela é aquela antiga, né? Vermelha com os caracteres em cima, né? Escrito em cor branca. Significa que esse veículo é de quê? Né, aluguel? Isso, veículo de aluguel. Atualmente o termo, né, se for na placa padrão Mercosul, é a placa comercial, que é tanto aluguel quanto aprendizagem. Veículo comercial. Tem alguma finalidade específica nesse sentido. Então é aluguel. A aprendizagem da antiga é o contrário, né? A placa branca e os caracteres inscritos com a simbologia, os números em vermelho. Dando continuidade, a gente vai falar agora, pessoal, de exemplos de previsão, tá? Bom, em vias rurais, a gente pode prever a possibilidade de encontrar animais ali na pista. Bom, e nas vias urbanas também, principalmente em pontos de ônibus, prever pessoas com atitudes, às vezes, negligentes para o fluxo de trânsito. Pessoal, tem gente que faz isso aqui, ó. Sai de uma vez de trás de um veículo. Não tem como saber, porque você não tem visibilidade. Então, quando você está transitando numa via urbana, onde tem veículos estacionados dessa maneira, onde a presença de pedestres e imprudentes possam ser previsíveis, pode acontecer, você já tem que dirigir atento e já deixa a velocidade ali compatível com a situação. Já vai com a velocidade ali que você já pode ali, qualquer coisa, pisar no freio que não vai dar em nada, né? E não vai acontecer nenhum risco, não apresentar nenhuma situação de risco. É sempre bom ficar atento e tentar prever essas possíveis situações que vêm de atitude, muitas vezes, de outras pessoas, né? Bom, eu tinha um vídeo aqui para mostrar para vocês sobre o ônibus escolar, né, na direção defensiva, mas eu ainda não estou mais com ele aqui. Depois a gente procura e eu boto aqui para vocês darem uma olhadinha, que é como a gente tem que conduzir perto de veículos aí, de escolares, né? Decisão. A decisão, pessoal, é um aí dos elementos da direção defensiva. A decisão não menos importante, né? Ela também é muito importante. Só que a decisão, que também pode ser chamada de ação, ela depende muito da situação que vai se apresentar para você. Então, a decisão sempre depende da situação. Então, a gente não tem como saber que tipo de situação de risco vai se apresentar para a gente. A gente pode tentar prever, tentar se abster o máximo possível de risco,
Mas pode acontecer situações ali que muitas vezes não dá para ser prevista. A gente não tem uma bola de cristal para saber o que vai acontecer com a gente durante, né, o percurso, durante os dias. Então, a decisão ela é importante para que você utilize do seu conhecimento, utilize de todas as possibilidades que o veículo possa ter, das leis, das normas que estão relacionadas ao trânsito, do tempo, do espaço, né, que você vai dispor para que você consiga, ali na hora, tomar uma atitude correta. Então, significa que você tem que ser ágil nas suas ações, só que nunca esquecendo o bom senso de lidar com essas ações de maneira devida e levando consigo também a sua experiência. Então, pessoal, muitos acidentes, como a gente já até falou, acontecem porque a gente espera que o outro tome uma atitude, né? O outro que tome uma atitude. Então, você tem que decidir, você tem que ser preciso na sua decisão, nas suas atitudes. Você vai ter que dispor de uma atitude correta ali e tentar o máximo possível, né? Não acarretar risco a você e nem aos outros condutores. Então, a decisão ela é muito importante e ela só depende muito do tipo de situação que vai se apresentar a você. Então, todo condutor ele precisa ser capaz de decidir e de determinar qual atitude tomar ao reconhecer uma condição de perigo à sua frente. A escolha, pessoal, implica no reconhecimento das alternativas que vão se apresentar a você nas diversas situações de trânsito, a tempo de você, né, evitar ali um possível acidente de trânsito. Bom, um exemplo de decisão. Esse exemplo de decisão é um exemplo muito bem calminho, né? Um tipo de decisão aí bem tranquila, como por exemplo, o condutor, ele observa ali à frente uma blitz, ele vai reduzir a velocidade e ficar atento à sinalização do agente da autoridade de trânsito, para que ele possa decidir, né, as atitudes corretas a se tomar diante, né, das ordens aí do agente ou qualquer outra situação que possa se apresentar aqui. Não é de um acidente, mas você tem que ficar atento porque, né, qualquer coisinha que possa ser errada no trânsito, por mínima que seja, já pode gerar algum tipo de transtorno de causa aí no trânsito. Então, outro exemplo aqui, para você fazer a ultrapassagem de outro veículo em movimento, você tem que fazer e se decidir, né, com bastante atenção. Ou seja, quando você vai ultrapassar, é de grande importância que você certifique-se que dispõe do espaço suficiente, que você tem visibilidade, que lhe permita fazer isso com segurança. Por quê, pessoal? Você tem que manter uma distância lateral de segurança, ver se tem extensão suficiente, porque se não tiver, o veículo que vem na contramão de direção, as duas velocidades se somam e o choque iminente pode acontecer, tendo aí o pior tipo de colisão existente possível, que é a colisão frontal, que pode, né, se submeter aí aos condutores. Então, isso é muito perigoso, você tem que decidir se aquela ultrapassagem ela é realmente segura, correta, e fazê-la com a maior segurança possível, usando todos os procedimentos de ultrapassagem que a gente já conheceu lá nas normas gerais de circulação e conduta. Bom, condições adversas, pessoal. Condições adversas, que é uma situação de perigo, que são fatores inadequados, desfavoráveis, que vai prejudicar o teu desempenho, que vai tornar ainda maior a possibilidade de você se envolver num acidente de trânsito, vai ser o tema do nosso assunto a partir de amanhã. Por enquanto, a gente vai encerrar aqui nessas informações passadas até agora, e na próxima aula a gente vai abordar sobre condições adversas, a gente vai ver aí que a ABNT, né, Associação Brasileira de Normas Técnicas, chama de fatores geradores de acidentes, que é uma situação de perigo, onde a gente vai perceber que ela vai se classificar aí em alguns tipos: iluminação, tempo, via, trânsito, veículo, cargas, passageiros, condutor, enfim. A gente vai abordar cada situação adversa e aplicar aqui algumas dicas de segurança, como lidar de fato com essas situações. Então, a gente fica por aqui nessa parte